Welcome back, Carsports. Hoje vamos fazer uma análise profunda e sem rodeios que mistura uma raridade aeroespacial da Guerra Fria com a economia moderna dos mísseis. Primeiro, o Yakovlev Yak-141, o protótipo soviético furtivo VTOL que quase mudou a aviação embarcada, e depois um olhar direto ao ponto, no estilo 2026, sobre a família de mísseis do Brasil, desempenho, estado operacional e o que realmente sabemos, e não sabemos, sobre preços. Vou manter isso fluindo como uma única peça longa para você gravar direto como narração. O Yakovlev Yak-141 surgiu em um momento estranho da história da aviação. A União Soviética queria um caça de decolagem vertical, curta, VTOL, de alto desempenho que pudesse operar a partir de porta-aviões menores e até de navios maiores. No papel, a ambição era enorme: salto supersônico, flexibilidade VTOL e aviônica moderna em uma única célula. Na prática, o Yak-141 foi um protótipo que mostrou escolhas de engenharia brilhantes e também os limites políticos e econômicos da época. O que o torna fascinante não é só o que ele podia fazer, mas como tentou resolver as clássicas trocas do VTOL, peso extra para os sistemas de sustentação versus desempenho aerodinâmico para velocidade e alcance. Os projetistas do Yakovlev claramente priorizaram uma abordagem equilibrada para que o jato pudesse lutar como um caça convencional uma vez em voo. A aparência da aeronave denunciava sua natureza híbrida, mais esguia do que conceitos anteriores com motores de sustentação, mas não um caça puramente convencional. Os projetistas trabalharam duro para reduzir as penalidades da decolagem vertical, diminuindo a massa dos motores de sustentação quando possível, tornando entradas e escapamentos mais limpos e deixando a célula aerodinamicamente limpa para voo supersônico. O resultado foi uma máquina que pôde demonstrar decolagens curtas e pousos verticais em testes de voo, e transitar para voo rápido e manobrável de uma forma que tentativas anteriores frequentemente não conseguiam. Para quem gosta de trade-offs de engenharia, o Yak-141 é um caso de estudo. Os compromissos mostram onde propulsão e estrutura se encontram com a doutrina operacional. Relatos de teste e imagens de época destacam sua agilidade em voo nivelado e velocidades aceitáveis para uma aeronave carregando hardware de sustentação vertical. Não era um dogfighter puro como alguns caças terrestres, mas conseguia se manter e tinha velocidade suficiente para cumprir papéis de interceptação, o que era importante para os planejadores navais soviéticos. Os controles e as sequências de transição exigiam pilotos habilidosos e manutenção cuidadosa, típico de plataformas VTOL experimentais. Essas máquinas expõem cada escolha de projeto quando você pede para elas mudarem de regime de voo num segundo. Onde o Yak-141 realmente brilha em termos narrativos é sua influência tecnológica. Apesar do cancelamento do programa e do colapso geopolítico que interrompeu suas perspectivas imediatas, ideias do Yak-141 circularam e foram absorvidas por projetos posteriores. Vários engenheiros e lições de projeto migraram para iniciativas internacionais. Continua sendo um daqueles jatos do "o que poderia ter sido", uma ponte entre a ambição da Guerra Fria e a realidade do pós-Guerra Fria. Para entusiastas de aviões experimentais, o Yak-141 é pura tentação nerd, vetoração inteligente, soluções compactas de sustentação e aquela energia crua de protótipo em que cada detalhe parece ter um propósito. Operacionalmente, o Yak-141 jamais entrou em serviço de esquadrão, e isso é um contexto crucial. A turbulência fiscal e política no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990 na União Soviética fez com que muitos programas avançados fossem cortados. A complexidade da aeronave e a infraestrutura de porta-aviões necessária para explorá-la complicaram ainda mais a decisão de abandonar o projeto. Isso não transforma o Yak-141 em um fracasso, ele virou um importante demonstrador de conceito. Para colecionadores de histórias e modelistas, permanece como um desvio fascinante na evolução dos jatos, engenharia impressionante casada a um futuro estratégico incerto. Agora, mudando o foco para 2026 e trocando os caças protótipo por mísseis modernos,
vamos para a história do Brasil, um país que, nas últimas 2 décadas, construiu discretamente uma base industrial de mísseis e foguetes bem capaz. A indústria de defesa brasileira, com atores como a Vibraz e SIATT, entre outros, avançou de lançadores de foguetes simples para mísseis guiados e armas de cruzeiro táticas. O principal ponto aqui, em meados da década de 2020, o Brasil deixou de ser apenas comprador, está desenvolvendo e equipando capacidades antinávio, de cruzeiro e táticas de produção nacional que importam regionalmente e começam a ter potencial de exportação. Primeiro, o MANSUP, o Programa Nacional de Míssil Antinávio. Após anos de desenvolvimento e testes iterativos, o MANSUP atingiu marcos importantes com provas de mar e trabalho de integração conduzidos entre 2023 e 2025. Testes operacionais e lançamentos reais continuaram em 2024 e 2025, e parcerias industriais e tecnológicas, inclusive acordos com parceiros estrangeiros, impulsionaram o programa rumo a uma capacidade operacional inicial na metade da década de 2020. Observadores apontaram eventos de disparo bem-sucedidos e integração com a família de lançadores Astros, sugerindo que o sistema pode ser implantado tanto em navios quanto em baterias costeiras. Variantes de maior alcance, MANSUP-ER, e adaptações para ataque terrestre fazem parte do roteiro projetado para os anos seguintes. Essa transição de protótipo para arma empregável é uma das histórias de defesa mais relevantes do Brasil nesta década. O Avenida TM-300, às vezes referenciado dentro da família Avenida TCM, é o míssil de cruzeiro tático brasileiro desenvolvido por Vibraz e integrável à versátil plataforma Astros. É pensado para ataques de precisão a distâncias de algumas centenas de quilômetros dependendo da configuração, e a Vibraz o posiciona como uma opção de cruzeiro tático para defesa terrestre e costeira. Entre 2024 e 2025, a família Avenida TCM, Avenida TM avançou de desenvolvimento para estágios finais de certificação, o que sinaliza intenção operacional séria e interesse de mercado externo. Essa família amplia a caixa de ferramentas estratégica do Brasil além dos foguetes de artilharia não guiados para fogos de alcance stand-off e precisão. O MAR-1, míssil anti-radiação brasileiro desenvolvido anteriormente pela Mectron e parceiros, tem um histórico que importa para contexto de exportação e capacidade. É uma arma SEAD especializada que o Brasil exportou anos atrás, notadamente um contrato de 2008 com o Paquistão, o que demonstra que a indústria brasileira já entregou munições guiadas complexas no mercado internacional. Embora o MAR-1 seja a tecnologia mais antiga se comparada aos sistemas mais recentes, sua existência destaca a capacidade histórica do Brasil em P&D e exportação de mísseis guiados. Detalhes de preços de vendas antigas aparecem ocasionalmente em relatórios de aquisição, mas custos unitários modernos geralmente ficam protegidos por contratos governamentais ou termos comerciais confidenciais. Em termos práticos de desempenho, a família de mísseis brasileira enfatiza modularidade e integração com o Astros, voo a baixa altura no caso de antinávio, sea skimming, e guiagem ativa para a fase terminal em muitos casos. Relatos públicos colocam os alcances do MANSUP em dezenas a baixas centenas de quilômetros, com variantes ER estendendo isso. Enquanto os itens da família Avenida TM aproximam-se de capacidades táticas de cruzeiro na casa dos 300 km. Conjuntos de guiagem combinam cada vez mais INS, GPS com buscadores ativos na fase final, o que é o padrão esperado para mísseis táticos modernos. Testes publicados e declarações oficiais apontam para confiabilidade em ascensão, múltiplos lançamentos e disparos navais até 2024-2025 ajudaram a aproximar esses sistemas de um status operacional. Agora, os preços, a parte complicada. Preços unitários de mísseis raramente são publicados como números claros e abertos. Aquisições de defesa envolvem contratos negociados, acordos de compensação e custos que variam conforme configuração, tamanho do lote e pacotes logísticos.
Em negócios antigos às vezes conseguimos extrair faixas aproximadas, por exemplo, contratos históricos do Marum surgiram na imprensa em faixas de dezenas de milhões de dólares para lotes múltiplos, mas para MANSUP ou Avenida TM300 em 2026, preços por unidade públicos e confiáveis não costumam estar disponíveis em fontes abertas. Relatórios de consultorias de mercado oferecem estimativas e faixas de custo, mas muitas vezes estão atrás de paywalls. A linha de fundo é: espere que o preço por unidade escale com a capacidade. Um míssil antinávio moderno com busca radar ativa e alcance médio custará centenas de milhares a alguns milhões de dólares por unidade, dependendo do volume de produção. Mísseis de cruzeiro táticos com turbina e buscadores sofisticados tendem a ser mais caros. Trate qualquer número que surgir online como estimativa até que contratos oficiais sejam divulgados. Do ponto de vista do operador, o caminho do Brasil é pragmático: integrar mísseis guiados nas plataformas já em uso, astros, fragatas, baterias costeiras, e escalar produção via parcerias de exportação e fornecimento internacional de componentes. Acordos para motores ou subsistemas encurtam prazos e diluem custos. O resultado industrial é uma postura mais soberana para os planejadores brasileiros, menos dependência de fornecedores externos para capacidades de ataque e mais alavancagem em conversas de segurança regional. O que você deve levar deste vídeo? Do ângulo histórico aeronáutico, o IAC 141 é um estudo de caso convincente sobre como a ambição de engenharia pode superar a resistência geopolítica. Ele provou ideias técnicas, influenciou projetos posteriores e deixou um legado apesar de nunca entrar em serviço. Do ângulo moderno de economia e defesa, o Brasil em 2026 é um desenvolvedor, produtor de mísseis crível na América Latina, com as famílias MANSUP e Avenida TM avançando para implantação e potencial de exportação, sustentadas por uma base industrial, Astros, Avibras, SEAT e parceiros, que amadureceu por meio de P&D contínuo e parcerias seletivas. As tendências técnicas são claras: buscadores guiados mais robustos, propulsão turbojato para maior alcance e integração em lançadores móveis e plataformas navais, enquanto os preços permanecem opacos e dependem muito de termos de contrato. Se for produzir o vídeo, jogue pesado nas imagens, filmagens de arquivo dos testes do IAC 141, close-ups lentos nos corredores de escape e nos detalhes do motor, e depois cortes para imagens modernas de lançadores Astros, renderizações do MANSUP e cenas de testes reais. Narrativamente, construa uma tensão entre promessa versus realidade. Para o YAK-141I, investimento versus capacidade. Para os mísseis brasileiros, ambas as histórias falam sobre ambição de projeto encontrando restrições práticas. Para encerrar de forma direta, o IAC 141 merece respeito como protótipo avançado que empurrou a engenharia VTOL para frente. Os programas de mísseis do Brasil merecem acompanhamento atento porque já saíram do laboratório e viraram sistemas implantáveis com potencial de exportação. Obrigado por acompanhar este mergulho profundo. Se quiser, eu já posso transformar isso numa versão temporizada de 10 minutos para narração, fazer um teaser de 3 minutos mais enxuto, ou gerar prompts visuais parágrafo a parágrafo para sua edição. O que você quer que eu faça a seguir?